Ai, ai, primeiro vídeo no canal, sempre bate o friozinho na barriga, né? Enfim, vamos lá. 3, 2, 1 e... Bora então, meu povo, pro nosso primeiro vídeo do canal Hélio Hardcore. Nessa vista maravilhosa, olha esse mar lindo. Enfim, Bahia é sobre isso, né, meu povo? Bahia é sobre isso. Seguinte, toda semana vai ter um quadro específico que é o Pergunte ao Paelinho. Esse é o primeiro vídeo e onde eu vou responder hoje uma pergunta específica. Por quê? Porque é uma pergunta muito recorrente de uma galera que me acompanha, principalmente lá no Instagram e as pessoas que eu atendo. Para quem não sabe, eu sou terapeuta e atendo pessoas direcionadas, na grande maioria das vezes, para temas de relacionamento. Então, basicamente, meu povo, eu vou trazer aqui temas relacionados a isso e às vezes outros temas também que vão te ajudar a mudar o seu comportamento, a mudar o seu estado emocional também, a ter uma mudança de crença de uma forma muito mais profunda e principalmente de uma forma mais leve, né? Enfim, desde já, se inscreve neste canal, ativa o sininho porque toda semana vai ter um vídeo novo e dentro desse quadro que é o Pergunte ao Paelinho, hoje eu vou responder uma pergunta que é, enfim, a... é muito engraçado, porque sempre vem uma grande quantidade de pessoas com essa mesma pergunta, que é: Hélio, por que eu tenho o dedo podre? Hélio, por que eu só me relaciono com um tipo de pessoa que não faz sentido nenhum? Eu faço tudo certo, eu vou na academia, eu me cuido, eu estudo autoconhecimento, enfim, eu sou a pessoa, Hélio, que faço de tudo para dar certo, mas por algum motivo eu sempre escolho me relacionar com uma pessoa que é errada. Por que eu tenho dedo podre? E é essa pergunta que eu vou responder hoje no vídeo aqui de abertura do canal. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Se você já se perguntou, do tipo assim, você faz tudo certo, mas sempre se relaciona com uma pessoa errada, entenda, talvez tenha algo relacionado a isso. E aí, meu povo, o que eu quero trazer para vocês, que é muito importante vocês analisarem. Existem basicamente alguns motivos pelos quais que fazem você se relacionar com uma pessoa que não faz sentido. E o primeiro deles, muito provavelmente, é que tem um padrão inconsciente que faz com que você se mantenha preso a essa relação. Como assim, Hélio? Um padrão inconsciente? Pois é, dentro do... Se a gente for para pensar e analisar, a gente não nasceu ontem, né? Já faz um tempinho. Principalmente a grande maioria das pessoas que me acompanham já são mais de 30 anos. Talvez que você é mais novo que está assistindo esse vídeo, você é uma exceção. Enfim, essa galera, meu povo, já tem uma história vivida. E aí, o que é um padrão inconsciente? De uma forma ou de outra, tudo aquilo que você vive na sua vida fica gravado e armazenado aqui na nossa mente. Por exemplo, para você entender isso de uma forma mais prática, a nossa mente tem duas funções principais. A primeira, nos manter vivos, né, para a gente sobreviver, e a segunda é poupar energia. E aí por isso que quando a gente aprende um comportamento, quando a gente vivencia um padrão, basicamente a gente aprende a replicar este padrão para não ter que aprender um comportamento novo sempre. E aí automaticamente eu começo a repetir padrões. O que basicamente acontece quando você tem um padrão inconsciente que gera, enfim, tudo isso? Entenda, talvez você passou por alguma experiência, seja em relação à sua infância, seja em relação ao primeiro relacionamento. Muito provavelmente você estava muito disposto emocionalmente, ou de duas uma, ou você estava muito aberto emocionalmente, ou você estava passando por aquela experiência pela primeira vez. Lembra? Poupar energia. Então a nossa mente aprende um comportamento e automaticamente o que acontece? Eu fico replicando esse padrão. Então, se isso aconteceu, muito provavelmente é isso que faz com que você tenha dedo podre. Olhe agora para sua história. Como é que era a relação dos seus pais? Como é que é, como é que é a sua referência? Pai, mãe. Preste atenção nisso. Como é que eram as suas primeiras relações ou a sua primeira relação? Isso diz muito do padrão que você carrega hoje. De uma forma ou de outra, preste muita atenção. É isso que acontece. Vou citar um exemplo aqui muito prático. De uma cliente minha, uma pessoa que eu atendia direto, que tinha um padrão repetitivo de atrair pessoas que traíam ela. Pois é, geralmente ela ficava culpando sempre o que? As pessoas que ela se relacionava. Porra, homem não presta. Puta que pariu. Eu sempre atraio gente que não faz sentido pra mim. Aí adivinha o que acontece? Quando ela foi pra uma sessão, por exemplo, de hipnoterapia,
Ali, ela fez as duas abordagens que eu faço, que é a hipnoterapia e a constelação familiar, por exemplo. A hipnoterapia, quando ela fechou os olhinhos, respirou profundamente, se conectou com essa parte que conectava com a traição de uma forma ou de outra, adivinha o que aconteceu? Ela voltou numa experiência do passado onde ela se sentiu abandonada pelo pai. Onde basicamente ela foi deixada na escola e o pai foi embora. Mas é claro, porra, Hélio, não acredito, um fatozinho desse fez com que ela criasse uma sensação de traição ou que ela só escolhesse pessoas que traíssem ela. Provavelmente, sabe por quê, meu povo? Porque esse padrão inconsciente, quando a gente passa por algum trauma, por mais besta que seja o fato, entenda, 10% é o fato, 90% é o significado que eu dou. Eu não sei qual é o significado que ela deu naquela época, mas muito provavelmente isso criou um filtro de percepção da realidade. E automaticamente, o que aconteceu? Ela começou a escolher pessoas que iam validar esse peso, que iam validar essa dor do abandono, que iam validar basicamente aquilo que ela vivenciou lá atrás. Porra, Elia, é sério? É isso que acontece? É isso aí mesmo. Então é muito importante você olhar para suas experiências, que muito provavelmente aquilo que você vivenciou no passado está marcado ainda na sua mente, cria um filtro de percepção que você só vai escolher basicamente aquele ser humano que vai validar aquela experiência que você vivenciou. É. E aí, meu povo, é muito importante a gente analisar que muitas das vezes, quando a gente tem esse padrão inconsciente, vai ter aquela pessoa que vai me dar tudo aquilo que eu preciso dentro de uma relação e aquilo tudo que eu sempre sonhei. Mas tem aquela outra pessoa que vai validar a minha dor, a minha aquele peso emocional, aquilo que eu já sei que vai acontecer inconscientemente. Sabe quando a gente já tem a sensação? Sabe aquele famoso sexto sentido? Não é sexto sentido. Muito provavelmente é o seu inconsciente avisando, ó, vai dar merda, não entra nessa relação, porque sempre acontece tal padrão. Então é isso que acontece. Você tem que olhar para sua história. Muito provavelmente esse padrão inconsciente está intimamente ligado a coisas que você viveu e que ainda não se ressignificou. Dentro da constelação, da hipnoterapia, da terapia convencional e diversas outras abordagens, você consegue ressignificar tudo isso de uma forma muito mais profunda. Então, se você tem esse tipo de dor, é importante você passar por algum processo terapêutico que vá resolver isso. Começar um processo de mudança para que você consiga fazer novas escolhas, ter uma escolha diferente, certo? Dentro desse processo, obviamente, a gente está falando de um padrão inconsciente. Então, isso está intimamente ligado a questões comportamentais e emocionais. Mas também existe outro motivo que seja relacionado a uma questão muito mais sistêmica. Lembra do contexto que eu falei da minha cliente? Pois é. Ela não somente teve esse problema, preste muita atenção, tá? Não somente teve essa questão do pai abandonando ela na escola, e isso foi um fato que gerou um significado dentro dela que mudava emocionalmente e comportamentalmente ela. Mas existe também um fator sistêmico. Quando eu digo fator sistêmico é a maneira de como ela lidava com a família, a maneira de como ela lidava com o sistema familiar dela. Em que sentido? Muitas das vezes, meu povo, a gente baseia as nossas escolhas, a gente vivencia coisas que validam padrões repetitivos que acontecem dentro do nosso sistema familiar. Como, por exemplo, digamos, se você viu muitas brigas em relação ao seu pai ou sua mãe na infância, automaticamente você tem uma referência de relacionamento. Você projeta isso. E aí, sistemicamente, você vai lá e repete um padrão. Se você viu, talvez, ou seu pai traindo a sua mãe, ou se a sua mãe traindo seu pai, adivinha o que acontece? Eu vi as minhas referências fazendo merda. Eu também vou fazer merda inconscientemente, ou vou escolher pessoas para validar tudo isso, percebe? Então, quando a gente começa a analisar, existe um padrão inconsciente que de fatos do passado que geram experiências dentro da gente, emoções. Eu vou dar os meus significados e fazer as minhas escolhas. Ponto. Mas também existe um outro lado, que é o lado mais sistêmico. Às vezes eu estou fazendo por honra à minha família. E aí, automaticamente, meu povo, isso gera um problema gigantesco. Por quê? Porque, de forma inconsciente, eu arrasto esse padrão. Eu levo para frente. E as coisas não fluem na minha vida. Então, se você quer mudar esse padrão, você tem que olhar para esses dois lados. Primeiro,
quais as experiências que eu já passei que fazem com que eu, comportamentalmente, faça essas escolhas e tenha o famoso dedo podre. A sua história diz muito mais sobre os significados que você deu do que sobre o que aconteceu. É. E aí esse significado está direcionando o seu comportamento, a sua escolha, enfim. E aí às vezes a oportunidade está aí na sua cara, só que você foge. Sabe por quê? Porque esse novo padrão você não consegue enxergar, porque você só consegue vivenciar aquilo que você, enfim, a sua mente entende que o saudável é novo e aquilo que é tóxico, que é muito fácil, né? Hoje a gente fala de relacionamento, qualquer coisa a gente fala, nossa, muito tóxico. Pois é, esse tóxico é conhecido, então às vezes você escolhe porque é algo que você já conhece, já sabe lidar, você sobreviveu a isso. E aí, se você não mudar esse significado, vai dar problema, isso vai basear suas escolhas. Existe o outro ponto, como eu disse, que é o fator sistêmico. Às vezes vem da sua família, às vezes a sua mãe, seu pai ou outros antepassados já passaram por diversos problemas de relacionamento e você vai lá e fica repetindo, 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 repetindo o mesmo padrão. Então tome muito cuidado com isso, tá? Dentro desses dois contextos, as duas abordagens, tanto a hipnoterapia quanto a constelação familiar, são excelentes para trabalhar esses âmbitos, principalmente se você quer mudar de padrão. Se você quiser saber mais, manda uma mensagem, comenta aqui nesse vídeo que eu entro em contato com você, tá bom? Dentro desse contexto, tá, meu povo? Se você quer mudar de verdade, eu não vou trazer aqui dicas, tá? Todo o processo de mudança exige você se comprometer e fazer o que tem que ser feito. O que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, basicamente, é o norte, porque é muito fácil a gente ficar culpando as outras pessoas daquilo que acontece com a gente. A liberdade começa, meu povo, quando a gente assume a autorresponsabilidade. Então é isso que eu quero trazer neste canal aqui para vocês, tá bom? Faça o seguinte, dê o like nesse vídeo, se você gostou. Se não gostou também, dislike, não tem problema nenhum. Se isso trouxe uma clareza, comente aqui. Se você quer que eu responda uma pergunta sua, comente aqui também nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está precisando ter essa clareza mental. E se prepare, tá? Que é uma nova jornada que vai começar e o bicho vai pegar. Se você gostou também dessa paisagem, comenta aqui nesse vídeo. Até o próximo, meu povo.